comentarista político da Jovem Pan, Marco Antônio Villa, que também é historiador, professor de história, ele fez um comentário em texto que eu vi na UOL e também em, não sei se podemos falar vídeo, né? Porque na verdade ele falava para os ouvintes, mas a Jovem Pan também faz a transmissão do programa dela pela manhã, então também tem, vou deixar aqui embaixo o vídeo, onde ele acaba concordando basicamente com aquilo que nós já vimos falando aqui no canal há um certo tempo, desde a demissão do Ricardo Vélez Rodrigues, o antigo ministro da Educação. E ele concorda comigo com relação ao novo ministro da Educação, o Abrão Weintraub. O Villa ele faz uma crítica muito dura com relação ao novo ministro da Educação, ele faz críticas pesadíssimas, até com um modo muito áspero, do qual eu reprovo completamente a forma como ele trata o antigo ministro, o Vélez Rodrigues. E o Villa, basicamente, ele questiona, ele faz todos aqueles questionamentos que nós já vínhamos fazendo há um certo tempo com relação à capacidade e ao histórico do novo ministro da Educação para assumir o cargo. Porque o Abrão Weintraub, diferente do Vélez Rodrigues, a experiência dele como docente e a experiência dele em educação é uma experiência muito curta. Ele é professor desde 2014, ele nem tem o doutorado. Eu não estou falando que é necessário ter o título de doutor para que você possa ser o ministro da Educação. Só que é interessante que você tenha para que você possa passar por todas as etapas do ensino. Então, o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, a pós-graduação e a pós-graduação com o mestrado. Então, você tem todo um ciclo, você conhece todas as fases e aí você tem uma vivência em todos esses estágios para que você possa também ter uma experiência prática, vivenciada em todas essas esferas. Tudo bem que o Vélez Rodrigues ele fez um doutorado numa escola que fechou, mas pelo menos ele tinha toda uma bagagem educacional anterior. E o Vélez Rodrigues ele tem uma carreira, um currículo acadêmico muito maior e muito mais expressivo do que o Vélez Rodrigues. O Vélez Rodrigues tem 4 artigos publicados. Se você for pegar o currículo Lattes o Abrão Weintraub tem 4 artigos publicados. Se você for pegar o currículo Lattes do Vélez Rodrigues, deixa o currículo do Abrão no chinelo, porque é muito maior. E por isso que eu estava falando que nós iríamos sentir falta do Vélez Rodrigues, porque o Bolsonaro colocou alguém para ocupar um ministério tão importante, o Brasil, que segundo dados do SAEB, nós temos aí 7 em cada 10 alunos com nível insuficiente em matemática. Nós temos um índice de analfabetismo altíssimo no nosso país e o Bolsonaro colocou um ministério tão importante a mando de alguém que foi indicado pelo Olavo de Carvalho. O Olavo, que está nos Estados Unidos, não tem conhecimento sobre o Brasil, sobre os problemas, porque ele não vivencia os nossos problemas. E o Bolsonaro colocou alguém que não tem qualquer tipo de conhecimento ou qualquer tipo de expertise para lidar com a educação. O Abrão Weintraub, ele vem do mercado financeiro, ele foi um investidor e depois agora ele é professor do Departamento de Contabilidade da Unifesp no campus em Osasco. Então ele carece de experiência e de conhecimento para poder tocar essa pasta. E o Villa ele até faz questionamentos de quais são os pedagogos brasileiros que o Abrão Weintraub tem como referência, qual é o projeto pedagógico e não ideológico que o Abrão Weintraub ele trouxe para o passe do Ministério. Nenhum. Já faz aí quase um mês e nenhum projeto foi apresentado pelo Abrão Weintraub. Apenas projetos e polêmicas de cunho ideológico. É claro que o Villa ele se opõe ao Abrão Weintraub também por conta da fala sobre cortar os incentivos para os cursos de Sociologia, Filosofia e também para o curso de História. Nós temos que lembrar que o Marco Antônio Villa ele é um historiador e é claro que toda vez que você acaba pegando a nossa formação, que há uma crítica contra a nossa classe, a gente tende a ser corporativista. Mas isso também justifica um pouco essa crítica que o Marco Antônio Villa vem fazendo ao Abrão Weintraub, mas eu concordo com o Villa. Se você pega o histórico escolar do Abrão Weintraub, que está circulando aqui nas redes sociais, o histórico da USP, né, que é o do Júpiter. O Júpiter é um sistema que todos os alunos da USP, você tem lá o seu histórico escolar. Pelo que foi apresentado, o Abrão Weintraub foi reprovado em todas as matérias, com exceção de uma no primeiro ano. Então, ele não mostra ainda mais o despreparo do Abrão Weintraub para ser o ministro da Educação. E para piorar, mostra o currículo Lattes dele, que é esse currículo que é tão importante para os professores e principalmente para as universidades, porque é pelo currículo Lattes que as universidades são avaliadas e também os professores são avaliados. O currículo Lattes do Weintraub ele não é atualizado desde 2017. Então isso mostra um certo descaso dele com a sua própria carreira. É comum vários professores não atualizarem o seu currículo Lattes. E também é comum
dos professores de universidades públicas, que eles têm que atualizar os seus Lattes, às vezes tem um ou outro professor que não atualiza o seu Lattes, tá? Mas isso mostra, a falta de você não atualizar o seu Lattes mostra que você tem um certo descaso com a sua universidade, descaso com a sua profissão, porque a sua universidade vai ser avaliada sim com base nas suas publicações. Então você coloca no Ministério da Educação alguém que não tem tanto apreço assim pelo magistério como o Abrão Weintraub, e isso é muito prejudicial para o nosso país, como o próprio Marco Antônio Villa ele acaba expondo na Jovem Pan. E a fala do Villa ela tem um peso muito grande porque o Villa ele é uma pessoa de direita, ele fez duras críticas no PT e o programa dele ele é muito assistido e as palavras do Villa são levadas em consideração pelas pessoas da direita. Então, quando o Villa faz uma crítica dessa forma ao ministro da Educação, as pessoas da direita tendem a aceitar a crítica dele mais do que aceitar a crítica, por exemplo, do Paulo Giraldelli. Porque o peso da crítica do Villa para o público da direita é maior do que o peso da crítica do Paulo Giraldelli para o público da direita. Porque quando você olha, por exemplo, você é de direita e olha uma crítica de alguém vindo da esquerda, a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: essa pessoa está enviesada, ela tem uma posição política diferente e por isso está criticando. Mas quando você escuta alguém da direita fazendo a crítica, alguém que é semelhante a você, bom, peraí, se esse cara está criticando e ele é de direita, não tem um viés ideológico, para utilizar uma palavra bolsonarista, não há um viés ideológico nessa crítica. Então, se ele está fazendo essa crítica, é porque é uma crítica com fundamento. Então, isso acaba minando o Abrão Weintraub, minando ainda mais o governo Bolsonaro. Por quê? Porque você tem elementos da direita criticando o governo. E o Villa ele é muito ouvido pelas pessoas da direita por conta das inúmeras críticas que ele fez ao PT, principalmente a Fernando Haddad, que ele chamava o Haddad de Jaiminho, e agora esse apelido ele está transferindo para o Bolsonaro, porque ele está começando a dizer que o Bolsonaro não trabalha. Então a crítica do Villa ela tem um peso grande para o público da direita, porque eles escutam mais o Villa por ele ser um semelhante. Isso acaba minando ainda mais o governo Bolsonaro e colocando mais pressão no Abrão Weintraub. Uma coisa que eu não gosto, que eu não gostei da fala do Villa, eu já fiz outros vídeos falando sobre o Abrão Weintraub, sobre o Vélez Rodrigues, vou deixar aqui na descrição. Uma coisa que eu não gosto da fala do Villa é a forma como ele se refere ao Vélez Rodrigues. Ele se refere ao Vélez Rodrigues chamando-o de colombiano. E eu não gosto disso, porque essa palavra colombiano, ela carrega um ar muito pejorativo e até certo ponto com um pouquinho de xenofobia. E eu não gosto dessa ironia agressiva que os jornalistas e os comentaristas da Jovem Pan têm. Isso me incomoda muito porque eu acho desrespeitoso. Então é uma ironia que ela não é aquela ironia leve, ela não é aquela ironia que é jocosa, que é para fazer uma galhofa. Não, ela é uma ironia agressiva. Não é aquela ironia que você faz uma piada, que você tem um tom jocoso, para um pouco de sarcasmo, só para atiçar um pouquinho o ouvinte. Não, é aquela ironia desrespeitosa, é aquela ironia que rebaixa as pessoas. Isso é muito característico de vários comentaristas da Jovem Pan. E isso me incomoda porque eu acho falta de respeito. Então essa crítica minha, a forma como o Marco Antônio Villa se coloca, eu não gosto desse tipo de ironia. Eu gosto mais das ironias, por exemplo, do Reinaldo Azevedo, que ele também se considera uma pessoa de direita, e ele é irônico, só que as ironias do Reinaldo Azevedo, elas são ironias mais leves, elas não são desrespeitosas iguais às ironias do pessoal da Jovem Pan, que eu acho isso muito desrespeitoso, e a forma como o Marco Antônio Villa se referiu ao Vélez Rodrigues eu achei muito desrespeitosa, chamando ele de colombiano, algo extremamente pejorativo. Mas, vendo as críticas do Marco Antônio Villa ao Abrão Weintraub, isso mostra que nós estamos aí mais ou menos alinhados com o que está acontecendo, com o que as outras pessoas, que os outros comentaristas estão achando, incluindo comentaristas da direita e também da esquerda, mas principalmente comentaristas da direita com relação ao novo ministro da Educação, o Abrão Weintraub. Mas o que você tem achado? O que você acha do Marco Antônio Villa? Veja o vídeo dele, veja se você concorda com as críticas dele relacionadas ao Abrão Weintraub, deixe aqui os seus comentários. Principalmente compartilhe esse vídeo para que a gente possa fortalecer ainda mais essa nossa corrente, que o canal ele é esse instrumento de combate ao pensamento superficial, de combate ao anti-intelectualismo. Algumas pessoas perguntaram para mim porque eu gravo um vídeo no carro, nós tivemos novas pessoas entrando no canal, e eu gravo os vídeos no carro porque no carro eu consigo ter uma iluminação melhor, uma captação de imagem melhor e principalmente uma captação de som. Se você vê esse vídeo que eu estou gravando aqui, num outro ambiente que não é o carro, há uma espécie de eco
aqui no celular. Então o celular ele capta com um pouco de eco que não ocorre no carro. Então no carro você tem um som bem melhor do que esse que você está ouvindo aqui. Então por isso que eu faço meus vídeos no carro, para ter uma captação melhor de som. Pergunta respondida. Caso você tenha outras dúvidas, deixe aí nos comentários que eu irei responder todas elas à medida do possível. Lembre-se, compartilhe o vídeo e vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.